Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. E vocês já sabem, né? Se eu não tô aparecendo é porque eu tô cabulosa, meus filhos. Hoje vamos seguir com as correções de redação. A banca é a CAF e a proposta é sobre o dilema do brasileiro, o voto obrigatório e a descrença na política, meus filhos. Olha lá. A CAF, gente, ela é muito tormenta no atendimento ao tema, tá bom? Então, olha só, vocês que já me acompanham lá no meu Instagram, que eu falo muito sobre a CAF, eu quero que vocês se lembrem, né, de sempre cuidar com os esqueletos de redação, engessamento de texto, redações pré-prontas, com repertório que não se articula efetivamente com a proposta. A CAF vem, meu filho, que nem a Tramontina, cortando tudo, tá? Então é bem importante que as escolhas que vocês façam de alusão sejam muito intencionais, elas sejam relacionadas e totalmente articuladas àquilo que você está escrevendo no texto. Democracia em xeque. Embora o voto secreto conquistado durante a era Vargas garantisse, né, aqui só entre vírgulas, ó, embora o voto secreto conquistado durante a era Vargas garantisse que apenas o votante soubesse qual foi a candidatura escolhida, os crescentes escândalos de corrupção no processo eleitoral e a falta de segurança dos eleitores com os concorrentes, infelizmente, causam dilema na sociedade brasileira em que muitos abandonam o direito de exercerem, né, o seu voto, concordância. Então veja bem, primeiro ponto que eu quero que você preste atenção, né? É, aqui eu quero que você reorganize a sua introdução. Por quê? Porque você não pontuou, meu amor. Você precisa escrever no mínimo 2 períodos. Eu oriento 3, mas o mínimo, né? O mínimo do mínimo do mínimo é escrever 2 períodos. P de período é P de ponto. Então tem que ter aí no mínimo 2 pontos no seu parágrafo, tá bom? De introdução e também nos outros parágrafos. Aí você fez um salto muito grande, porque você estava falando primeiro da Era Vargas e aí depois você já trouxe para hoje, né? Os crescentes escândalos de corrupção no processo eleitoral e a falta de segurança. Isso você está falando que acontecia na Era Vargas ou isso você está falando que acontece hoje, né? Então perceba o problema de não pontuar o texto. Isso acontece quando nós não organizamos e não estruturamos os períodos, né? Então, quando isso não acontece, você acaba perdendo pontos aí na coesão e na coerência textual, tá bom? Então, aqui você poderia ter reorganizado o seu texto nesse sentido, tá? Você poderia ter reorganizado aí o seu texto nesse sentido. Então, primeiro fala da Era Vargas, comenta sobre como isso aconteceu, e aí depois você fala, né, que esse direito conquistado, piriri pororó pururu, está causando, ao invés de uma sensação de segurança aos eleitores, né, ela está causando uma sensação, um dilema. Por quê? Porque as pessoas não acreditam na política. As pessoas elas vão lá votar, e aí você pode se pensar sobre isso, né? As pessoas elas vão lá votar, mas elas sabem que não vai mudar nada. Por quê? Porque são sempre as mesmas pessoas, sempre com as mesmas promessas e as mesmas brigas de partido político, enfim. Então, quem aí acredita que realmente algo possa ser melhorado, algo possa ser alterado com as eleições? Então, é nesse ponto que você deve bater o martelo, tudo bem? Sempre trazendo palavras que indicam juízo de valor, né, que mostrem aí o seu posicionamento e que deixem evidente o quão isso é grave, como isso afeta a vida em sociedade. Tudo bem? Com efeito, é importante evidenciar que muitos indivíduos não confiam no poder de seu voto e desdenham desse compromisso devido aos sucessivos casos de corrupção na política brasileira. Nesse contexto de descrença nas eleições, toda a luta realizada para que o voto fosse obrigatório de nada vale. Gostei. Aqui só que eu colocaria um ponto, né? Caso de corrupção na política brasileira. Então, né, poderia ter colocado ou nesse sentido, ou desse modo, dessa maneira, só para articular aí os períodos e não ficar com um tópico frasal tão extenso, né? Isso posto, a música Admirável Gado Novo, do nordestino Zé Ramalho, retrata o descarte e de individualização dos seres humanos, que sobrevivem sem se posicionar,
sem questionar, sem buscar melhoria, seguindo o caminho que lhes é imposto, assim como o gado. Posto isso, só cuido a isso posto e posto isso. É inadmissível considerar a implementação do voto facultativo, levando em conta que essa escolha significa calar-se perante o controle total do Estado e submeter-se às mais duras formas de exploração e violação contra a dignidade humana. Tá, deixa eu mostrar aqui para você como que você poderia ter colocado, né? Como que você poderia ter colocado essa alusão do gado novo, tá? Na redação. Pro Enem, gente, né? O que eu quero que vocês vejam. Pro Enem, dessa forma como você colocou, está ok, né? Por quê? Porque tá dentro daquilo que o Enem exige. Para a CAF, Unicentro, UFSC, as outras bancas que cobram a dissertação argumentativa, isso não deve ser feito, né? Isso não deve ser dessa forma, porque aí mostra para a banca que você não tem aquela autoria que a banca cobra, aquele estilo que a banca cobra, aquela expressividade que a banca comenta muito. Então aqui você poderia ter colocado, né? Para que o voto obrigatório de nada vale. Nesse sentido, por exemplo, né? Ó, nesse sentido, ao viver esse dilema e optar por não votar e justificar o voto, os eleitores brasileiros estão aceitando a vida que lhes é imposta, sem reclamação, questionamento e perspectiva de mudança, vivendo, pois, a vivendo, pois, sob os mandos daqueles que estão recorrentemente no poder. Eis o admirável gado novo contemporâneo. Tá vendo? Então vejam bem, mais ou menos, claro, né, que eu tô fazendo aqui rápido, né, porque foi agora que me veio essa ideia. Mas apenas para vocês terem essa noção de como fazer essa articulação da alusão de uma maneira mais autoral, de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque aí você não explica o que é o admirável gado novo na sequência, mas você explica antes, tá vendo? Quando a gente fala que essas pessoas não estão, que elas não respeitam, que elas não reclamam, que elas não fazem nada, então aqui está, né, essa materialização da alusão, tudo bem? Deu para entender? Aí você mostra bastante, né, autoria, você mostra bastante estilo, você mostra bastante expressividade aí no seu texto, tá bom? Então vamos lá. Ademais, soma-se a isso as promessas, né? Somam-se a isso as promessas eleitorais elaboradas com pouca seriedade, sem a finalidade de efetivá-las após a candidatura. Tais atitudes de má-fé escancaram concordância, a falta de honestidade do candidato para com os eleitores, né? Aqui, apenas para que você articule melhor os parágrafos, né? Então, lembre-se sempre de os parágrafos estarem bem articulados, bem relacionados. Você poderia ter colocado, né? Algo mais ou menos nesse sentido, né? E como isso é melhor? Como se esse sentimento de manipulação já não fosse
o suficiente a má fé e irresponsabilidade dos políticos corrobora para essa sensação de descrença na política, tá? Então, eu sei que tem palavra repetida aí, política e políticos, enfim, né? Mas a questão não é essa. A questão é mostrar para vocês o seguinte: procurem sempre fazer esse gancho semântico, né? Falando da CAF aí, gente, né? Fazer esse gancho semântico com aquilo que você abordou no parágrafo anterior. Isso se chama gancho semântico, que é o quê? Que é você articular os parágrafos para além de usar o conectivo. Então, você não usa apenas os conectivos, mas você usa aí ganchos semânticos. Então, a sua própria estrutura, a sua própria escrita possibilita essa articulação. Nesse sentido, a obra 1984 de George Orwell aborda o totalitarismo extremo do Estado, o qual, né, através, então lembre-se, né, através apenas no sentido de atravessar, quando não for do sentido de atravessar, né, quando não for nesse sentido, você vai usar por meio de, tá bom? Então, por meio do Ministério da Verdade, é alterado dados para que toda a história estivesse de acordo com o partido pregrava. Galera, quando eu falo para vocês que a CAF ela atormenta a escolha das alusões, eu quero que vocês se lembrem disso. Vejam só. Aqui você falou das promessas eleitorais, que não há finalidade de efetivá-las, que são atitudes de má fé, que mostra a falta de honestidade do candidato. Quando você vem falando do George Orwell, você fala do Ministério da Verdade. E aí você entra, né, na questão das fake news, você entra na questão dessa alteração dos dados. Você consegue perceber que não há uma articulação efetiva entre a alusão e o tópico frasal? Então percebe que você tem que forçar um pouco a barra para mostrar que isso tem articulação, que isso faz sentido. Então é nessa questão que eu quero que você tenha cuidado. É nisso que eu quero que vocês prestem atenção. Procurem sempre escolher as alusões de uma maneira muito intencional, de uma maneira muito efetiva, para que realmente haja essa articulação e para que realmente isso faça sentido no texto. Tudo bem? De forma análoga à atualidade, para que o governo seja bem visto, é necessário garantir que a sociedade acredite nas informações falsas. Logo, torna-se impossível que a população brasileira tenha confiança na política, frente a candidatos que não agem com transparência e não se importam com os principais desejos e problemas do corpo social. Então, olha só, aqui quando você fala, né, dos problemas, menciona, minha filha, vamos lá, né? Então fala. Que não, quando você fala, né? Logo torna-se impossível que a população tenha confiança na política. E aí você coloca entre parênteses mensalão, rachadinha, e aí você vai trazendo as operações, Operação Lava Jato, piriri, pororó, pororó, que comprovam que todos os políticos, né, ou que a grande parte dos políticos, entende? Isso é repertório. A CAF, gente, ela quer isso, ela não quer que você apenas mencione ali um livro, uma série, um filme, uma música. A CAF quer que você mostre o seu conhecimento de mundo. Então, veja bem, seria talvez bem mais efetivo para a CAF se ao invés de você trazer a Era Vargas na introdução, você tivesse trazido, por exemplo, esses casos de corrupção. Mensalão, Lava Jato, rachadinha, e aí mencionar, né, todos isso e falar que esse cenário corrobora para que o brasileiro não acredite na política, corrobore para que o brasileiro perca a vontade, né, o gosto pelo voto. E ainda que isso seja obrigatório, há uma apatia em relação a isso, tudo bem?
À luz do exposto, ficam claras as razões pelas quais a sociedade veja um dilema entre o voto obrigatório e a descrença na política, principalmente pela percepção de ausência de credibilidade no ato de votar e também pela visível deslealdade dos políticos com o povo brasileiro. Que tal problemática prossiga, contribuindo para a escassez da democracia no país. Aqui faltou alguma coisa, né? Eu acho que você escreveu alguma coisa aqui e acabou faltando uma palavra, alguma coisa assim. Eu quero que você reorganize, né? Reorganize o seu texto no sentido de trazê-lo, né? Tanto na conclusão quanto na introdução, mais pontuação, tá? Eu quero que você traga isso na sua redação, mais pontuação, que você evite escrever em apenas um período, tem que escrever no mínimo aí em 2 períodos nos parágrafos, tá bom? Então vamos lá, de acordo com os critérios da sua banca, aqui está, né, as suas notas, aqui estão as suas notas, tudo bem? 2, 4, 5, 6,5 é a sua nota, tudo bem, meu amor? Vamos lá, firme no propósito. Se você gosta, gente, desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha e ajuda a Priscilene a chegar a mais filhos. Bora escrever redação? Bora, meu filho!